Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Quem tem o prazer de falar com todos vocês é a sua irmã em Cristo, Eli Borges. E hoje eu quero falar com vocês aqui, meus irmãos, sobre algo que eu vi aqui no YouTube. Tem um certo jovem que ele tem muitos inscritos aqui na plataforma do YouTube. E esse jovem, meus irmãos, ele se titula como profeta, né? E ele estava numa live e eu entrei nessa live sem querer e comecei a ver ali ele profetizando, falando que Deus tinha falado para ele, que Deus ia mandar uma praga, né? Já tinha passado a Covid, mas agora vem outra praga pior, né? Que é uma praga que as pessoas vai começar, os bichos vai começar a entrar nos olhos das pessoas. E ele via as pessoas saindo bicho pelos olhos. E que Deus ia castigar a nação brasileira. Então, meus irmãos, eu fiquei assim observando e eu pedindo misericórdia ao Senhor. Enquanto aquele jovem ia falando, e eu falando com Deus. E ele falando tantas coisas, que Deus vai castigar o povo, que ele via cemitérios abertos, né? Covas abertas, cemitérios novos e muitas pessoas descendo à sepultura. Então, meus irmãos, ele ia profetizando, falando coisas terríveis, as pessoas, amém, eu recebo, né? Outras ali, dizendo misericórdia, Senhor. Meus irmãos, o que eu achei assim mais incrível é que as pessoas não têm noção das coisas e elas recebem, né? Esse tipo de profecia que não é Deus coisa nenhuma. E quando eu olhava para ele, eu conversava com Deus. E Deus falava comigo assim claramente, meus irmãos, que ele não é Deus que está falando com ele. Ele tem um espírito de um bruxo. Então, meus irmãos, não é todo mundo que chega aqui na internet falando que é Deus que está falando, que meus irmãos vão dizer aleluia, glória a Deus, eu recebo. Porque não é Deus, você tem que analisar muito bem aquela pessoa para saber se é o Espírito Santo de Deus que está falando com aquela pessoa. Porque é fácil chegar aqui no YouTube e enganar as pessoas. E o que eu acho mais incrível é que as pessoas acreditam nesse tipo de gente. E essa pessoa tem muitos inscritos. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muita prudência. A gente tem que analisar muito mesmo, esse tipo de pessoas que se dizem profeta do Senhor. Porque aqui no YouTube está cheio de profetas. Você entra nesses canais, tantas pessoas mentindo no nome de Jesus e dizendo que é Deus que está falando. Então, meus irmãos, vamos vigiar nessa parte, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor terá lugar no reino de Deus, não é? Nem todos aqueles que dizem que é Deus que está falando. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é Deus que está falando, né? Que Deus abençoe, meus irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus.